Bom, gente, vamos começar então? É o seguinte, para contextualizar, O Desperte o Seu Gigante Interior é um livro escrito pelo Anthony Robbins, tá? O Anthony Robbins, ele é um palestrante, um consultor norte-americano que trabalha com base na PNL. Então, só para contextualizar para todo mundo, eu sou Zora Viana, sou psicóloga, coach e empreendedora da atitude emocional. A minha especialidade é o psicodrama e atualmente eu estou me especializando em neuropsicologia. Então, assim, eu gosto muito da PNL, mas acabo trabalhando com o psicodrama e também com a PNL, dependendo muito do tipo de trabalho, tá? Hoje nós vamos discutir o capítulo 9, né, que era para ter sido discutido no domingo passado, mas a internet não estava funcionando muito bem, então acabou que a gente não queria correr nenhum tipo de risco. Eu não queria ficar fazendo e correndo o risco de ficar falhando. Então, muito por conta disso, é que eu decidi fazer o estudo do capítulo 9, porque muitas pessoas me mandaram um e-mail, escreveram para mim que estavam em dúvida de como colocar em prática a atitude da semana. Para quem não lembra, a atitude da semana, ela tinha o objetivo de vocês escolherem 3 palavras enfraquecedoras e substituírem por 3 palavras fortalecedoras, tá? Só que muita gente não soube como fazer, então por isso que eu decidi discutir mesmo o capítulo, né? A gente fazer um detalhamento melhor do significado da palavra. Então o nome do capítulo é o Vocabulário do Supremo Sucesso, embora seja, né, um nome meio sensacionalista, tem um conteúdo bem legal pra gente compartilhar, tá? Olha só, primeira vez de várias pessoas, que delícia! Muito bom, adoro que o pessoal tá tudo vindo pro Periscope. Muito bom, gente, muito bom. Bom, para quem é a primeira vez, funciona assim, ó. Eu faço o estudo, vou ler alguns trechos, vou seguir o meu resumo hoje, não vou falar página, só vou citar alguns tópicos, né, alguns temas pra gente discutir. E se vocês estiverem gostando do conteúdo, vocês apertam assim, ó, sabe aquele negócio assim, gerou insight? Aí vocês apertam assim na tela, que aqui no Periscope, quando você aperta, sobe coração. Eu fico feliz, porque eu sei que tá fazendo sentido pra vocês, tá? Nossa, o seu filho tá lá na Califórnia, tá lendo com você, Dri, que ótimo! Nossa senhora, eu queria estar na Califórnia também. Não dá pra eu falar a página, gente, sabe por quê? Eu tava falando e causava uma confusão. Porque eu falava e aí não é a mesma edição, então por isso que eu não vou falar a página, tá? Vou falar só o capítulo e aí vocês procuram na sequência de vocês, e quem quiser receber o meu resumo, zoraviana@atitudeemocional.com. Fechado? Perguntas, no final eu abro um tempinho para perguntas, aí a gente conversa, interage, tá? Só para ficar um pouco mais objetivo e promover mais insights. Uma sugestão que eu tenho para vocês Oi, Jairo, de Contagem, ó que beleza, tudo bem com você? Uma sugestão, tá? Reúnam os insights de vocês num mesmo caderno, num mesmo bloco de notas, não fica anotando espalhado, porque depois isso se perde, tá? Então é uma sugestão que vale super a pena, funciona muito comigo, funciona com os meus clientes também, espero que seja útil para vocês. Bom, gente, então vamos começar. Tá? Esse é o estudo do capítulo 9, o vocabulário do supremo sucesso, do livro Desperte o Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, tá bom? Caderno. Eu prefiro bloco de notas no celular, mas o pessoal gosta de um caderno. Então vamos lá, gente. É o seguinte. Quando eu li esse capítulo, porque eu já li ele várias vezes, né? Eu fiquei pensando assim, bom, qual que é o maior insight desse capítulo? Né? E o maior insight de todos é o poder que não só a palavra tem sobre nós e sobre as pessoas com quem a gente convive, mas a forma como a gente usa as palavras. Então não adianta a gente ficar com uma expectativa de, por exemplo,
se eu mudar a palavra, tudo vai mudar. Tem um momento que ele fala isso no livro, né? Não adianta você mudar a palavra por mudar. Você precisa mudar a palavra e fazer algo em relação a isso. Então, as palavras, elas têm poder, por quê? Porque a gente dá tom de voz, porque a gente, objetiva, porque a gente coloca sentimento naquela palavra. Então, acho que o primeiro grande insight desse estudo é isso. Tá? E a primeira parte que eu selecionei para compartilhar com vocês, é quando ele diz assim, ó: muitas pessoas conhecem o papel poderoso que as palavras desempenharam na história, do poder dos grandes oradores para nos emocionar, mas poucos conhecem o seu próprio poder para usar as mesmas palavras a fim de desafiar, ousar e fortalecer o seu espírito, levar à ação e procurar as riquezas maiores dessa dádiva que chamamos de vida. Então, é o seguinte, gente, a gente às vezes esquece de perceber que muitas vezes nós damos força para as pessoas quando a gente escuta uma oratória, quando vocês estão me escutando aqui no Periscope, e a gente deixa de perceber que nós também temos força. Tá? Então, um cuidado que a gente precisa ter de começar a usar o nosso próprio poder. Então, assim, alguém comentou assim que virtual não é a mesma coisa que o pessoalmente. Com certeza. Por que não é, gente? Porque não tem a mesma intensidade, falta o tato. Então, pessoas que não gostam tanto do virtual, preferem o presencial, são pessoas que gostam mais do tete-a-tete, sabe? E isso não minimiza em nada, são só características. O importante é a gente não permitir, sabe, que as pessoas deixem de agir ou deixem de fazer o que precisa ser feito porque não gosta da mídia ou porque a mídia não é suficiente. Eu faço muito atendimento de coaching online, né? Costumo dizer que 60% dos nossos clientes, na verdade, na atitude emocional, eles são online. E eu atendo pessoal de tudo quanto é lugar que vocês imaginarem, né? Então, assim, desde o interior lá de Belém, do Pará, até pessoal na Malásia, né? Na Austrália, tá? Do outro lado do mundo. Então, poxa, se não existisse a ferramenta online, o que seria dessas pessoas que não têm acesso? Né? Então, é um ponto muito importante para a gente começar a refletir. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês, né? Para vocês refletirem o que nós podemos fazer para calcular de forma mais adequada as palavras que a gente precisa usar. Vocês já pararam para reparar no vocabulário de vocês? Como funciona o vocabulário de vocês? Já? Qual que é a palavra que vocês mais usam no dia a dia de vocês? O que vocês acham? Compartilha aqui, vamos compartilhar quais são as palavras que vocês mais usam. Me deem exemplos de palavras. O não, por favor, e daí? Que mais, gente? Depois, estou cansada, por favor, não, luta, obrigada, não consigo. Olha só, sem foco. Às vezes nem as palavras, mas a cara fechada, gratidão, por que comigo, brava, preciso de uma informação, não vai dar certo, adoro estar de plantão, tá foda, não dou conta. Tá, olha só, gente, eu percebi, eu acho que eu até falei isso na semana passada, estou com fome, eu falava muito isso, eu parei de falar. Eu percebi na semana passada, eu falei na semana passada que eu dizia muito assim, as pessoas perguntavam, e aí, você tá bem, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? Eu falava assim, tudo bem, tudo indo. Eu falava muito isso. E aquilo começou a me incomodar, sabe? Porque eu falava tudo indo, e a pessoa também falava, e daí virava aquela, né? Aquela falação que não levava a lugar nenhum. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a responder tudo ótimo. Gente, o dia podia estar horrível que eu respondia tudo ótimo. Então, ela pergunta, e aí, tudo bem? Nossa, tudo ótimo. E as pessoas estranham, porque elas não estão acostumadas a ouvir tudo ótimo.
Eu tô mesmo, minha camiseta. E as pessoas não estão acostumadas a ouvir tudo ótimo. Porque elas não estão até hoje, né? Elas viram pra mim e perguntam assim: nossa, tudo ótimo, o que que houve? O que que aconteceu demais? Eu não posso nem dizer que tá tudo ótimo, tem que ter motivo pra dizer que tá tudo ótimo. Então, peraí, que bagunça é essa, né? Então, se a gente fizer uma reflexão das palavras que vocês falaram aqui pra mim, vocês acham que essas palavras são palavras fortalecedoras ou são palavras, expressões, né, que tem gente que colocou mais de uma palavra, são expressões enfraquecedoras? O que vocês acham? Escreve assim pra mim, ó, qual palavra que vocês acham, que é enfraquecedor ou fortalecedor? Parece que dizer que está ruim, as pessoas ficam felizes. A gente tá sempre com uma cara de tédio. Gente, se a gente tá com uma cara de tédio, como que a vida vai ficar boa? Enfraquecedor, enfraquece, desmotivada, ó, um fortalecedor. Então, assim, eu fiquei com a sensação do lado de cá, quando vocês foram falando as palavras, falando, gente, quantas palavras enfraquecedoras tem aqui? Sabe? E aí, a gente precisa mudar esse cenário, tá? Por quê? Palavras enfraquecedoras estimulam fraqueza dentro da gente. Então, quanto mais enfraquecedora a gente se coloca, qual que é a chance da gente se fortalecer e fazer uma mudança que a gente quer na nossa vida? A chance vai ficando cada vez menor. Muito prazer, Fabi, seja bem-vinda. O mundo pode estar desabando, mas sempre digo que está tudo bem. Pois é, eu também dizia, comecei a dizer tudo ótimo. E não é que o dia melhora? Sabe por que melhora? Porque a pessoa, ela olha, nossa, tá tudo ótimo. Me conta, como é que tá? E aí você, como você falou tudo ótimo, você não vai reclamar. Você não vai falar que tá ruim. E aí você começa a encontrar motivos para justificar o tudo ótimo. E acaba virando um ciclo positivo, percebem? Então, o que é muito importante, e o Anthony Robbins ele fala desse jeito no livro, ó, as palavras que você habitualmente escolhe também afetam como você se comunica consigo mesmo, né? Então, se você fica falando que tá tudo ruim, que tá devagar, que tá chato, que tá isso, que tá aquilo, você fica falando depois, como que você quer parar de procrastinar se você só fala depois? Como que você quer tomar uma atitude e conseguir alcançar os seus objetivos se você fica repetindo o tempo todo que você não consegue? Como que você quer, por exemplo, fazer um tipo de dieta ou controlar algum tipo de alimentação se você tá falando o tempo todo que tá com fome? Então, assim, tô dando alguns exemplos com base nas palavras que vocês citaram pra mim, né? A gente precisa começar a encontrar formas de substituir o nosso vocabulário para deixá-lo de uma forma mais produtiva. Não estou falando de positividade, embora também seja, né, importante para nossa vida, mas eu estou falando muito mais do que positividade, estou falando de produtividade. Se você não fala palavras produtivas, como que você vai ser uma pessoa produtiva? Como? Não vai, né, gente? Esse é o grande desafio que a gente tem, tá? Ok, Roberto? É isso aí. Então, ó, o Anthony Robbins, ele fala, né, um ponto que eu destaquei aqui para compartilhar com vocês. Se você desenvolveu um hábito de dizer que odeia as coisas, você odeia o cabelo, odeia o trabalho, odeia ter que fazer alguma coisa, não acha que isso aumenta a intensidade de estados emocionais negativos mais do que se usasse uma frase como eu prefiro outra coisa? Então, assim, ao invés de eu odeio estudar, poxa, eu prefiro passear. Mas tem que estudar. Olha a diferença de você dizer que odeia fazer alguma coisa. É igual gente que fala, eu odeio fazer atividade física. Isso é uma coisa que eu falava, eu não falava odeio, que eu não gosto dessa palavra, mas eu falava que eu tinha preguiça. Eu falava, que preguiça. Eu até falei pra minha personal essa semana, porque eu recebi a minha primeira planilha de corrida. Aí eu falei assim, gente, que preguiça, só de olhar. Ela, preguiça, pra que você vai fazer então? Assim, ela falou de um jeito que eu falei, meu Deus, eu tenho que parar de falar que eu estou com preguiça. Porque eu não estou com preguiça. Então é só uma mania, né? Então é muito importante a gente parar para reparar
no nosso comportamento e na nossa fala, porque é tudo uma sequência. A PNL, por exemplo, ela acredita muito que quando a gente muda o pensamento, a gente muda o comportamento, né? Por isso que eles têm a tendência a trabalhar muito com a linguística, tá? E aí o Anthony Robbins ele fala o seguinte: apenas pela mudança do seu vocabulário habitual, as palavras que você usa sistematicamente para descrever as emoções da sua vida, né, você pode, no mesmo instante, mudar como pensa, como sente e como vive. Desde que você faça algo, né, que você faça uma mudança que gere uma mudança de comportamento, tá? É um pressuposto da PNL, exatamente. Para quem chegou agora, eu tô estudando este livro, Desperte o Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, capítulo 9, tá bom? E quando a raiva e a frustração acontecem, como mudar esse padrão? Segura essa pergunta para o final, tá? Faz de novo no final do estudo que eu respondo para vocês, só para não fugir do foco aqui. Então, gente, o que é muito importante, tá? Ele diz o seguinte, que ele sentiu um pouco de raiva, né, numa determinada situação, e aí ele começou a perceber que ele também lidava de uma forma negativa, né, com algumas situações, até que ele começou a mudar o hábito. Então, assim, ele falava, eu fiquei com muita raiva disso. Ele começou a usar, eu fiquei desgostoso. E isso começou a amenizar aquele padrão de agressividade que vem quando a gente fica com raiva. Então, assim, esse é só um exemplo. Não é que todo mundo tem que seguir o exemplo dele, mas a gente precisa começar a descobrir quais são as palavras que nos enfraquecem para poder fazer essa diferença, tá? Muitos pararam de falar comigo porque fui promovida. Isso acontece bastante. As pessoas têm dificuldade de lidar com o crescimento do outro, tá? É muito comum. E aí ele fala o seguinte, gente, aqui está o desafio. Todas as sensações chegam através desse funil, como sensação líquida despejada por um esguicho fino em vários moldes chamados palavras. No desejo de tomar decisões depressa, em vez de usar todas as palavras disponíveis e encontrar a descrição mais acurada e apropriada, muitas vezes forçamos a experiência para um molde enfraquecedor. Então, quando você tem um vocabulário enfraquecedor muito comum, como se fosse um hábito, naturalmente as situações que você passa, elas é como se passasse por um filtro do enfraquecimento. Por quê? Porque você está habituado a fazer isso. Então, a gente tem que interromper o padrão, tá? E aí, além de tudo isso, a gente precisa começar a buscar substituições. Por quê? Não adianta você interromper um padrão e não substituir. Porque se você não substituir o padrão, né, ele vai voltar a acontecer. Então, precisa trocar. Precisa substituir, e é o que ele chama de vocabulário do supremo sucesso. Em algumas edições está escrito como vocabulário transformacional, tá? Ele diz assim, as palavras que atribuímos à experiência torna-se nossa experiência. Aí mais pra frente ele fala, é evidente que as sensações estão sendo mudadas pela tradução de cada pessoa. Então, isso explica muito, e é o que eu falo no meu curso Comunicação e Relacionamento, isso explica muito o que acontece com as pessoas quando, por exemplo, a gente fala querendo dizer uma coisa e a pessoa entende de outra forma. Por que ela entende de outra forma? Porque ela tem outro filtro. Então, numa mesma situação, por exemplo, se você tem 3 pessoas vivendo uma mesma situação, né? Vamos supor, vou pegar o exemplo da minha coach, que estava lá testando, fazendo os últimos ajustes da palestra que ela vai dar no TED amanhã. Né? Ela fez o seguinte, ela falou uma frase e estava eu e uma outra pessoa assistindo. Eu entendi de um jeito e a outra pessoa entendeu de outro. Então, por que eu entendi de uma forma? Porque todos os meus canais estão assim, né, aflorados. A outra pessoa, ela estava como espectadora, ela estava assistindo pela primeira vez. Então, muita coisa ela não pegava, né? Porque eu já vi milhares de vezes a palestra. Então, a interpretação da pessoa como espectadora é uma, e a minha como profissional e como coach dela é outra.
né? Porque eu fico muito mais ligada. Então a questão é, será que a gente fica muito ligado na vida ou a gente vai deixando passar? Acho que esse é um ponto muito importante para começar a refletir, tá? Para quem chegou agora, a gente está estudando Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, tá? Capítulo 9, e os outros estudos você pode conferir no canal do YouTube, Atitude Emocional, tá bom? E se vocês quiserem compartilhar o estudo, gente, é só puxar pro lado, tá? E clicar em compartilhar, daí tá para compartilhar no Facebook com os seguidores de vocês. Eu não tô com a página aqui, Michele, porque eu preparei o resumo e daí eu não consigo dizer qual é a página certinha que tá bom? Mais pra frente, o Anthony Robbins, ele citou algo que eu achei muito impressionante, tá? Ele fala assim, ó, o que mais impressionou ele foi a proporção de palavras que descrevem emoções negativas na língua inglesa, tá? Que descrevem emoções negativas em comparação com as positivas. Pela contagem dele, deu mais de 1000 palavras que descrevem as emoções positivas e mais de 2000 palavras que descrevem as emoções negativas. Eu tentei procurar alguma evidência científica que falasse sobre a língua portuguesa, mas eu não encontrei. Agora, se a gente parar para pensar, será que no nosso vocabulário tem mais palavras enfraquecedoras ou mais palavras fortalecedoras? O que vocês acham? Vocês acham que em termos de percentual, quantos por cento é enfraquecedor e quantos por cento é fortalecedor? O que vocês imaginam? Vamos pensar primeiro em percentual do fortalecedor. Quantos por cento do vocabulário de vocês acham que são palavras fortalecedoras? Que vai para cima, que põe para frente. Quantos por cento? 35, o que mais? Quem arrisca mais? Enfraquecedora, 60. E fortalecedora, o que vocês acham? 60? Bom, uai. 60% já é mais que a maioria. Vocês sabem que, de percepção do que chega para mim no escritório, né, nos atendimentos em company, nas palestras que eu vou, a minha sensação é que 80% do nosso vocabulário é enfraquecedor. Seja enfraquecedor, que delícia, olha lá, ó, a minha coach falando, 80% fortalecedora depois que me conheceu. Adoro. Então, gente, mas sabe que eu tenho essa sensação que, uma média, 80% do nosso vocabulário é enfraquecedor. Sabe por quê? Se não é enfraquecedor pra gente, é enfraquecedor pro outro. Hoje em dia é muito difícil você encontrar pessoas que põem a gente pra cima. Que fala, não, vai que dá certo, é isso aí. Tu acredita em você. Quando eu falei que ia montar meu negócio, com menos de 25 anos, né? As pessoas falavam assim, imagina, espera os 30. Não, acho que você tem que trabalhar com outra coisa antes. Não, você não tem experiência. Pouquíssimas pessoas viraram pra mim e falaram, vai que vai dar certo. Faz porque, olha, trabalhar com psicologia é o futuro. Pouquíssimas pessoas fizeram isso. Claro que as que fizeram foram essenciais, né? Mas o que eu quero trazer para vocês refletirem é de quem vocês estão se aproximando. Vocês estão se aproximando de pessoas que fortalecem ou que enfraquecem? Porque isso é muito importante para definir o nosso vocabulário, né? Mais para frente, o Anthony Robbins até fala que... Deixa eu achar o trecho, né? Que ele diz... Não tô achando o trecho certinho, mas nesse capítulo mesmo, ele diz, né, o quanto as pessoas com quem a gente convive acabam influenciando no nosso vocabulário. Então, assim, muitas vezes a gente começa a se envolver com algumas pessoas e começa a acumular alguns comentários, algumas palavras, algumas expressões, né? Então, o que é muito importante nisso tudo, né? O que eu gostaria que vocês saíssem daqui pensando vou começar a fazer um filtro e aumentar o meu vocabulário de palavras fortalecedoras e diminuir o meu vocabulário de palavras enfraquecedoras, tá?
Minha criação foi com a mãe dizendo para temer tudo. Pois é, né? A nossa criação, ela também diz muito sobre o nosso vocabulário. Só que se tem uma coisa que eu aprendi, né, no coaching, na metodologia, e eu trabalho muito com o pessoal aqui no escritório, aqui na Atitude Emocional, é o que aconteceu na nossa infância serve pra gente aprender o que foi legal e o que não foi. Nós, como adultos, temos o poder de decidir o que a gente quer fazer agora. Então não adianta ficar lá lamentando, entrando em contato milhares de vezes com o passado, se você não conseguir mudar o seu presente. E todo adulto é capaz de mudar o seu presente, desde que ele queira, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês. É importante pensar no passado? Muito. Mais importante ainda é você decidir o que você quer fazer agora em prol de um futuro que você deseja. Tá bom? E para mudar o presente, você tem que ter claro qual é o seu futuro. Tomar as rédeas da sua vida. Exatamente. Tá? Para de terceirizar, gente, a vida de vocês para as outras pessoas. Ah, fulano não quer, fulano não acha legal, né? Meus clientes direto acontece, eles saem decididos. Aí eles compartilham com meio mundo, né? E daí volta. Ah, mas será? O que você quer? Sabe? Eu sempre pergunto isso. O que você quer? Porque quando a gente sabe o que a gente quer, qual é o nosso propósito, e daí cada um precisa descobrir qual é o seu. Quando você tem claro o seu propósito, foca e vai. Não interessa o que as pessoas pensam, tá? Então isso é muito importante. Eu até escrevi sobre isso lá no Instagram, Atitude Emocional, tá? Pra quem não segue. Eu vi que alguém perguntou qual é o capítulo que a gente tá lendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí. Deixa eu pegar o título aqui. Pra quem tá chegando agora, só pra vocês saberem. Eu tirei da marcação aqui. Aqui, ó. O capítulo que a gente tá estudando é esse aqui, ó. Capítulo 9. O vocabulário do supremo sucesso. Tá bom? Do livro Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Então, voltando aqui. Ele diz o seguinte: se queremos mudar nossa vida e moldar o nosso destino, precisamos conscientemente selecionar as palavras que vamos usar e precisamos nos empenhar sempre para expandir o nosso nível de opções. Então, o ponto mais importante aqui, que ele acaba dizendo o seguinte, né? Que as pessoas, elas não exploram o vocabulário que elas têm, e mais do que isso, ele fala sobre um diário das emoções, né? Quando ele pergunta para os clientes deles, eu faço muito isso na Atitude Emocional. Em uma semana, quais as emoções que você mais sentiu? As pessoas têm muita dificuldade de definir como elas se sentem. E isso interfere muito na nossa mudança na nossa postura, no nosso poder de decisão, uma série de coisas. Então, o que é muito importante? Vocês começarem a observar como vocês se sentem quando alguma coisa não vai como vocês esperam, quando tá fora do rumo. Então, assim, quando algo sai do controle, o que vocês mais sentem, tá? Eu vi que o pessoal tá pedindo aí se tem o livro. Tem uma seguidora que ela comprou o PDF e ela disponibilizou lá no Gente de Atitude Emocional. É um grupo fechado no Facebook. Quem quiser fazer parte é só procurar lá e pedir para fazer parte, que vocês conseguem, que logo logo o pessoal aprova, né? O pessoal que trabalha comigo aprova para vocês poderem acompanhar, beleza? E aí, na sequência, ele diz assim, ó: será possível que ao adotar o vocabulário habitual de outra pessoa, você passe a adotar também os seus padrões emocionais? O que vocês acham, gente? Olha só, eu vou ler de novo para vocês prestarem muita atenção. Será possível que, ao adotar o vocabulário habitual de outra pessoa, você passe a adotar também os seus padrões emocionais? O que vocês acham? Vocês acham que é possível? Acha que é possível? Acha? Sim, não?
Ó, a maioria acha que sim, né? Tem algumas pessoas que acham que não. Depende. Pois é. É exatamente essa palavrinha aí, ó. Depende. Sabe por que que depende? Porque não adianta você mudar a palavra e não mudar a atitude por trás da palavra. Ou você falar por falar. É como dizer um eu te amo da boca pra fora. Então, assim, nem diga, né? Se não é verdadeiro. Então, ele diz assim, ó, e isso não é ainda mais verdade se você adotou não apenas as palavras, mas também o volume, intensidade e tonalidade. Então, quando a gente, né, se apodera do vocabulário das outras pessoas, a gente também precisa se apoderar do comportamento que ela tem. Então, assim, aqui na atitude emocional, a gente trabalha muito para fazer as pessoas atingirem as suas metas. Então, tem uma meta? Tem. Ou uma meta é descobrir qual é a meta. Vou dar uma de Dilma aqui, né, gente? Às vezes as pessoas chegam e elas não sabem o que elas querem. Então, a gente ajuda as pessoas a descobrirem o que elas querem. Depois que a gente faz isso, é que a gente vai trabalhar atitude. A gente vai trabalhar comportamento. Tá? Só que o que é muito importante nisso tudo? As pessoas têm a sensação, às vezes, eu tenho cliente que fala isso pra mim. Nossa, Zora, mas você contagia, porque você fala, você faz, você sugere, né? E isso é muito importante. Isso é importante em qualquer segmento da nossa vida. Então não adianta a gente querer fazer uma mudança e não conseguir aliados nessa mudança. Nós vivemos, gente, em prol do outro. Desde que a gente nasce assim. Então não adianta bancar o espertão e falar assim, não, eu consigo fazer tudo sozinho. Não consegue. Não consegue, tá? E quando a gente coloca isso na nossa cabeça e permite que as pessoas nos influenciem positivamente, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você começa a influenciar as pessoas positivamente também, tá? Não adianta querer fazer tudo sozinho. E mais do que isso, quando a gente é adolescente, né, eu trabalho com alguns e aí eles falam, Zora, porque é um saco, meus pais ficam falando que eu não posso andar com gente que me influencia negativamente, blá blá blá. Beleza, né? E muitas vezes a gente não concorda com isso quando é adolescente. Só que quando a gente chega na fase adulta, e é o que eu tô falando aqui pra vocês agora, se tiver adolescente aí, pode acreditar, você vai perceber que tem influência. Quando você tá num grupo de amigos que é mais positivo, que é mais pra cima, você fica mais feliz, você fica mais disposto, você interage mais. Quando você tá com um grupo de amigos que é mais reclamão, né, que não vai pra frente, que não caminha, é a mesma coisa. Você começa a ficar dessa forma também, né? Então, isso é um ponto muito importante. E aí, mais pra frente, ele fala assim, ó, será possível que não experimentamos determinadas emoções porque não temos uma palavra para representá-las? Então, assim, antes de eu continuar, gente, eu sou psicóloga. Então, assim, a religião não está em jogo, tá bom? Aqui hoje. Tô trabalhando mudança de comportamento, tá bom? Então, vamos lá, vou voltar com a pergunta. Será possível que não experimentamos determinadas emoções porque não temos uma palavra para representá-las? O que ele está dizendo por trás daqui? Que quanto mais a gente conhece sobre as nossas emoções e sobre emoções que de repente a gente não experimentou ainda, né? Maior é a chance da gente conseguir representar e até entender. Isso é autoconhecimento, tá? Por que, gente, que eu tô dizendo isso? Quanto menos a gente sabe, menor é a chance da gente se identificar, da gente se perceber e da gente promover algum tipo de mudança, tá? O emocional é influenciado pela autossugestão. O que você tá chamando de autossugestão? Só para eu entender. Daqui a pouquinho eu vou liberar para perguntas, tá, gente? Aí vocês me falem o que vocês estão querendo saber sobre o bullying, que eu não peguei a discussão anterior, tá bom? E aí ele diz o seguinte, ó, na sequência. Se um conjunto de palavras que você está usando cria estados que o enfraquecem, livre-se dessas palavras e as substituam por outras que fortalecem, tá? Então, vamos voltar, eu quero combinar com vocês 3 palavras enfraquecedoras para tirar do vocabulário,
tá? E a gente vai substituir por fortalecedoras. E eu quero que vocês assumam o compromisso de praticar isso durante essa semana, até o nosso estudo da semana que vem, beleza? Que palavras vocês querem substituir? Eu vi que vocês falaram muito depois, quando eu perguntei no começo do estudo. Palavras enfraquecedoras. Falem pra mim de palavras enfraquecedoras. Depois, eu acho que é uma palavra que a gente poderia usar. Medo. Tenho medo e preguiça. Pronto. Vamos substituir medo por odeio? Porque medo é mais complexo, gente. Assim, não dá pra substituir e você vai deixar de ter medo. Não funciona assim. O medo é mais complexo. Vamos substituir o odeio e o não gosto e o preguiça. Eu tô anotando porque eu vou postar lá no Instagram pra propor o desafio pra todo mundo. E aí vocês terem isso na cabeça, tá bom? Porque o medo, ele não como eu posso explicar? Ele é um estado emocional mais complexo. Então não adianta a gente só criar uma outra palavra que você vai deixar de ter medo. Precisa ser um trabalho mais específico, tá bom? O meu Instagram é Atitude Emocional. Instagram, Snapchat, Facebook, eu estou em todas as mídias como Atitude Emocional no profissional e como Zora Viana no pessoal, tá bom? Vamos lá, gente. Então, para substituir a preguiça, toda vez que for falar, ai, que preguiça, que palavra a gente pode substituir pensando numa palavra fortalecedora? O que vocês sugerem? O que vocês sugerem para substituir por preguiça? Amor, ânimo, disposição. Então, toda vez que pensar em falar preguiça, vamos combinar de vocês usarem a expressão, eu estou muito animado. Estou muito animado. Então, assim, você pode até falar, eu estou muito animado. Vai funcionar? Não, não vai. Então, tem que colocar tom de voz, hein? Tem que colocar força, beleza? Então, estou muito animado. Fechado? Estamos combinados? Então, preguiça. Pensou em preguiça? Eu tô muito animado. Então, minha personal tava assistindo. Eu não sei se ela tá assistindo ainda. Mas essa semana eu vou falar pra você, começar o treino eu vou falar, tô super animada. Tô muito animada. Beleza, gente? Fechado? Quem tá enrolando aí pra estudar, preguiça de estudar, estou muito animado pra estudar. Quem tá enrolando pra entregar relatório no trabalho, estou muito animado pra entregar esse relatório. Beleza? Estamos combinados? Ótimo. Agora uma palavra fortalecedora para substituir odeio e não gosto. Gente, tira isso do vocabulário. Como você pode odiar alguma coisa? Odiar é muito forte, é muita carga negativa, gastando para algo que não vai te ajudar, tá? Eu vibro. Eu fico, mais empolgada. Carinho, amor, mas é muito radical, né? Amor. Prefiro. Então, você sabe que eu gosto do exemplo que o Robbins usa no livro. Prefiro. Porque, assim, não é nem eu gosto, que eu acho que é um salto muito grande, né? De você tá pensando lá em falar odeio e de repente você falar eu gosto, sabe? Eu acho que é um salto muito grande. A gente tá discutindo este livro, Desperte Seu Gigante Interior, 9º capítulo. Os outros capítulos estão no meu canal do YouTube, Atitude Emocional, tá bom? E os futuros a gente discute sempre aos domingos. E eu aviso no Instagram a hora que eu vou entrar. Então, o que vocês acham de toda vez que falar odeio ou não gosto, a gente propor falar eu prefiro e aí você escolhe algo que você prefere? O que vocês acham? Vamos trocar por eu prefiro? Vamos fazer esse exercício? O livro é esse aqui, Débora. Vamos trocar por eu prefiro? Topam? Eu quase não uso odeio, mas às vezes eu uso não gosto. De comida, por exemplo, sabe? Jiló. Não gosto de jiló, né, gente? Quem que gosta de jiló? Só minha mãe gosta de jiló. Então, ao invés de falar, nossa, detesto jiló, eu vou começar a falar assim, eu adoro, ou eu gosto, ou eu prefiro, sei lá, o que eu prefiro que é amargo? O que eu prefiro que é amargo, gente?
que eu prefiro que é amargo, Senhor? Eu prefiro chá verde. Olha só, pronto. Eu prefiro chá verde, tá? O livro Eu Prefiro Bacon. Ai, gente, tem que ser algo semelhante. Não pode ser algo tão diferente. Prefiro chocolate. Limão, pronto, prefiro limão. Fechou. Prefiro jiló com banana. Deus me livre, gente. Então, vamos lá. Então, ó, recapitulando, hein? Preguiça, quando pensar em preguiça, estou muito animado. Quando pensar em odeio e não gosto, eu prefiro e pense em algo que você prefere, ok? E para substituir o depois. Gente, tem uma palavrinha que me deixa nervosa depois. Ai, depois eu faço. Ai, depois eu resolvo. Ai, depois... Gente do céu. Fala depois pra mim que eu fico louca. Olha lá, ó. Hoje, agora... Então, pra mim a palavra é agora. Eu amei. Então, a gente já tá sintonizado. Pra mim a palavra é agora. Só se for agora, exatamente. Então, toda vez que você for falar depois, depois eu faço agora. Não, eu vou fazer agora. Nem que você comece na hora. Vocês entendem? Porque quando vocês começarem, o que nós estamos propondo aqui, combinando juntos de fazer, eu vou postar muita coisa no meu Snapchat essa semana, hein? Então, quem não tem Snapchat, trata de fazer, que é ótimo, tá? É uma mídia ótima. E quem já tem, me segue lá, Atitude Emocional, beleza? Então, assim, agora eu vou deixar pra amanhã não, Leonardo. É agora você vai lá e faz. Não deu pra fazer tudo? Faz o que dá pra fazer. Nem que seja, por exemplo, tem executivo que fala assim pra mim: pô, Zora, só que tem coisa que eu dependo do outro. Tá bom, então vai lá e faz na hora o que você tem que fazer. O que te compete fazer. Tá? Rogério, nós estamos estudando o 9º capítulo do Desperte o Seu Gigante Interior, beleza? Fechado, gente? Então, estamos combinados com esse exercício? Substituir preguiça por estou muito animado. Substituir odeio e não gosto por eu prefiro. E substituir depois por agora. Tá? Nós vamos exercitar isso essa semana. Quero feedback de vocês semana que vem, domingo. Eu vou vir pra gente estudar o 10º capítulo, tá bom? Do livro Desperte Seu Gigante Interior. Quem não tá conseguindo acompanhar, corre para acompanhar. Tem os estudos todos no canal do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa semana, para quem não sabe e quem tem problema com saúde financeira, a gente vai lançar, né, na Atitude nas Finanças. Quem não segue ainda, começa a seguir aqui no Periscope. Toda segunda-feira tem Periscope, novidade. E a gente vai lançar o Coaching Express Planejamento Financeiro. Então, vai ser conduzido pela Ana Cláudia Rodrigues, lá na Atitude nas Finanças, e eu vou participar com alguns exercícios na parte mais emocional, né? O que as nossas emoções têm a ver com as nossas questões financeiras, beleza? Espero vocês lá, acho que tem umas 2 vagas ainda, viu? Então, ó, corre, top, né? O post que ela fez hoje foi muito bom, muito bom. Na semana que vem. Legal, muito bom, muito bom. E aí, gente, o que vocês acharam? Uma palavra de como vocês estão saindo hoje do nosso estudo. Como que resume, assim, as emoções de vocês pós-estudo? Gostaram? Satisfeita? Animada? Legal. Gente, chama os amigos para participar. Melhor, confiante, desperto. Nossa, que maravilha, gente. Traduz tudo isso em coração aí, ó, para eu ficar feliz. Animada, muito confiante. Boa noite, Michele. Pronta para encarar. Ai, que bom. Nossa, tem várias pessoas que é a primeira vez. Amei. Pessoal do Instagram, tudo vindo pra cá. Delícia. Já leu 3 vezes. Ai, que bom, muito bom. Espero que seja útil ler o livro comigo aqui. Parece até que amanhã não é segunda, mas sexta. Ai, que ótimo, gente. Muito bom, muito bom. Vocês têm alguma pergunta? Legal, seja muito bem-vinda. Foco. Que bom, gente. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário, algum assunto que vocês gostariam que eu aprofundasse um pouquinho mais? Que a gente pudesse falar aqui?
Convide os amigos de vocês para participar dos próximos, tá? Quanto mais gente, já falei isso aqui, quanto mais gente tiver no Periscope, maior a chance de eu voltar mais vezes. Como faço para sair do bullying? Gente, eu adoro quando vocês me fazem essas perguntas super simples. Gente, olha, bullying é uma agressão. Isso é grave, tá? Então, existem alguns comportamentos importantes que precisam acontecer. Primeiro, denunciar, tá? Precisa pedir ajuda. Segundo, empoderar. Porque, assim, ninguém tem o poder de menosprezar, de agredir, de nada contra você. Não adianta ignorar. Tem que acabar com o que está acontecendo. Então, você precisa pedir ajuda, você precisa buscar ajuda para você, né? Porque você precisa se empoderar para conseguir dizer não, que aquilo te incomoda, e as pessoas precisam ser punidas, tá? Então, assim, precisa pedir ajuda do pai e da mãe, precisa falar com o diretor da escola, precisa falar com o professor, precisa de reunir o máximo de ajuda possível, tá bom? Não importa que tá no fim do ano, tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Então, a minha sugestão para você é você buscar ajuda com a diretoria da escola, com o assistente social da escola que tá lá para fazer esse trabalho, tá? Então, para lidar com bullying, gente, primeira coisa é interromper. Depois vai cuidar de você mesma, porque tem impacto, né? A gente fica fragilizada, com a autoestima rebaixada. Então, é um processo importante que precisa ser cuidado, tá bom? Então, tem que dar bastante atenção. Tem que denunciar. Exatamente, tem que denunciar, tá? Vocês, como profissional da psicologia, também têm dias menos fáceis? Adorei o menos fáceis. Já é exercício isso, né? Porque se fosse usar o enfraquecedor, vocês iam colocar difíceis. Adorei. Temos, gente. Temos. Inclusive, a gente também faz terapia. A minha é sempre às segundas-feiras. A gente também fica estressado, a gente também fica chateado. Então, assim, todo mundo tem problemas, tá? A diferença é que quando a gente tá atendendo, a gente faz terapia muito por isso, que é pra gente separar os nossos problemas e os problemas dos nossos clientes, tá bom? Que mais? Que mais? De perguntas. Vocês estão afiados hoje, hein? Como faz pra melhorar nas notas? Mandy, depende. O que te impede de ter uma nota boa? Você estuda? Primeira coisa é estudar, tá? Psicólogo é gente. Adorei, Lari. Presta concurso público e é muito difícil manter a confiança. O que fazer? Olha, para concurso público tem que focar na meta em longo prazo e se recompensar com vários exercícios de, sabe, se coloca pequenas metas, essa é a melhor forma para você se manter confiante e evitar compartilhar com as pessoas que você estuda, porque infelizmente isso não é valorizado. Eu trabalho muito com concurseiro, inclusive em janeiro vai começar a segunda turma do coaching de atitude com foco em concurso público, tá? De repente pode ser muito bom para você, viu? A gente desenvolve várias competências e confiança é uma delas, né? Autoconfiança. Porque se você depender do outro, né, te estimular, te apoiar, você não vai sair do lugar. Chantagem emocional, como lidar? Gente, chantagem emocional é uma forma de agressão, tá? E não dá pra aceitar. Então, assim, na verdade, a melhor forma de lidar com a chantagem emocional é não lidar. É se posicionar e não aceitar que isso aconteça com você. Então, assim, ninguém é responsável pela vida do outro. Coloca isso na cachola, tá? Se você não ficar comigo, eu vou morrer. Não vai morrer. E se ele morrer, é responsabilidade dele. Porque nós temos livre-arbítrio apenas sobre a nossa própria vida. A não ser que seja uma criança. Tá? Se for uma criança e você é mãe dela, você é responsável por ela. Se não for isso, gente, cada um é responsável pela sua própria vida. Então, muita atenção nisso, tá? Quando usa a criança ou usa a figura da criança? Precisa procurar ajuda, gente. São casos muito isolados que precisam ser analisados, mas assim, a melhor forma de lidar é não lidar,
Que é o que eu tô querendo dizer pra vocês, é não aceitar que isso aconteça, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado e procurar ajuda profissional, beleza? Gente, então, ó, quem tiver dúvidas ou quiser contar um pouquinho da sua história, eu vou voltar com o Zora Responde, que é um programa aqui no Periscope que eu faço uma vez por semana, e eu trago um caso que a pessoa narra pra mim por e-mail, então manda e-mail zoraviana@atitudeemocional.com. Eu conto o caso, se a pessoa não quiser que eu fale o nome, eu não falo o nome, se a pessoa quiser, eu falo o nome, né? E aí, gente, eu conto o caso e dou uma dica pra vocês. Então, manda o caso por e-mail, que aí eu tenho um pouquinho mais de detalhe, posso dar uma dica mais rica. Fechado? Então, vamos agir, gente? Ó, 3 palavrinhas fortalecedoras, hein? Pra pôr na cabeça. Trabalhar essa semana, vou falar muito sobre isso no meu Snapchat, praticar bastante, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Adorei, adorei. Um beijão pra vocês, espero vocês nas outras mídias, tá bom? Tchau, gente. Boa semana.